Se você tem dúvida sobre qual acabamento escolher para os seus móveis planejados, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar os 4 tipos de acabamentos mais utilizados no mercado, com os valores dos mais acessíveis aos mais sofisticados. Talvez você ainda não me conheça. Eu sou o arquiteto Nicolas Puchalski, responsável pela ONU Arquitetos, e já sou ativo há mais tempo em outras redes sociais como Instagram e TikTok. Então eu vou deixar na tela o meu perfil para que vocês possam nos seguir. E aqui no YouTube eu quero trazer cada vez mais conteúdos relevantes sobre curiosidades, dicas e processos dos projetos que a gente desenvolve. Então, se você se interessa por esse assunto, curte esse vídeo e se inscreve no canal porque eu vou trazer cada vez mais conteúdos como esse e de outros projetos também. Quando a gente fala de marcenaria, móveis planejados, a gente está falando de um assunto que é bastante amplo e altamente personalizável. Então a gente consegue configurar os móveis para a rotina de quem vive naquele espaço ou de quem vai trabalhar naquele espaço, com centenas de acabamentos que a gente pode aplicar, com brilho, acetinado, sem brilho, amadeirado. E dentro dessas opções a gente consegue buscar soluções para diversos orçamentos. É claro que quando a gente fala de marcenaria planejada, a gente está falando de um material com um custo bastante expressivo dentro de um orçamento de obras. É bastante comum que o custo das marcenarias se aplique a 30, 40, 50 até 60% do valor total da obra. Então, ter conhecimento sobre esses tipos de acabamento é fundamental para fazer as escolhas certas e as economias dentro do possível. Começando então pelos MDFs com revestimento melamínicos. Existem dezenas de marcas no mercado que apresentam esse tipo de material. Ele tem um excelente custo-benefício e, a partir dessas melaminas, são reproduzidos outros materiais. Por exemplo, essas duas primeiras fileiras que eu tenho desse material. Aqui na primeira a gente tem diversas opções de cores, tons com texturas mais lisas, e essa segunda, os tons amadeirados. Existem centenas de opções de diferentes marcas para esses acabamentos. Aqui eu trouxe os da Guararapes e selecionei os meus preferidos. Esses revestimentos melamínicos amadeirados, eles não são madeira propriamente dita. O que acontece é que a gente tem uma placa de MDF, que é um material compensado e colado, onde é impressa essa textura que simula uma lâmina de madeira e é aplicada nas chapas. Então, assim, a gente consegue ter uma gama bastante extensa de tons mais claros, médios e escuros, ainda nesse material, que é um material sintético, mas com bastante opção legal para a proposta. As marcas, ano a ano, têm evoluído na reprodução desses materiais e elas trazem opções mais fidedignas a uma lâmina de madeira natural que a gente vai ver mais para frente. Porém, nessa opção a gente tem um custo bem mais acessível para ser aplicado nos projetos. É muito importante, pessoal, ter um pouco de estudo do que são os revestimentos melamínicos amadeirados que chegam um pouco mais próxima das madeiras naturais. Porque assim como tem opções muito legais, tem opções bastante ordinárias, eu diria, que fica muito nítido que é fake ou que simula uma madeira que não existe na natureza. Então eu procuro fugir um pouco desses elementos que eu considero mais tendência da época e optar por reproduções que sejam mais atemporais a longo prazo. Existe uma certa limitação quanto às cores. Por exemplo, a Guararapes, que é a marca dessas melaminas, trabalha com esses tons de vermelho e azul. São lindíssimos, eu adoro esses tons. Mas dependendo do projeto, se vocês querem uma outra gama de cor, a gente já estaria falando dos acabamentos em laca e microtextura que eu vou falar adiante. Porém, esse acabamento é um pouco mais caro. Então, sempre que for especificar as melaminas, certifiquem de ter o catálogo, as amostras, para fazer o projeto e o estudo com uma cor fidedigna ao que o mercado oferece. Na prática, essas melaminas são produzidas em chapas. Geralmente, essas chapas têm 1,85 por 2,75, onde o marceneiro ou a loja dos móveis planejados que você está contratando compra essas chapas, algumas lojas até produzem essas chapas, então é feito os recortes de acordo com o projeto de marcenaria. Esse material, ele ainda nos dá algumas limitações para determinados tipos de cava, de acabamento, que a gente consegue aplicar nas lacas e nas madeiras naturais.
Mas falando de um material de entrada, é sim uma boa opção se você quer um bom custo-benefício. Subindo um degrau nas opções de acabamento, a gente chega nos laminados de alta pressão. Aqui eu tô com um catálogo da marca Fórmica. É uma marca que provavelmente vocês conheçam. Ela está há mais de 100 anos no mercado, claro, com constante evoluções tecnológicas. Mas é um material que também apresenta reproduções de pedras e mármores, reproduções de cores, aqui em tons mais vibrantes e bem expressivos, diversas opções de bege, cinzas, azuis, muito legais. Existe também a opção lousa, tanto para giz convencional, desses quadros pretos, quanto as lousas para uso de caneta. Inclusive, existe uma opção bem interessante que é a lousa magnética, onde você consegue tanto riscar com a caneta, quanto colar post-its com ímãs também, é bem legal. E claro, revestimentos amadeirados, aqui a mesma coisa, tem que ter o cuidado, porque sim, tem opções muito legais de amadeiradas, mas tem aquelas opções que eu fujo porque são muito fakes. Então essas escolhas devem ser pautadas no conhecimento, no estudo desses materiais. Se você não se sente seguro na escolha desses materiais, procure um profissional para te auxiliar, porque certamente é possível fazer coisas muito legais. Dentro desse catálogo da Fórmica, a marca dispõe de 22 tipos de acabamento. É possível então você escolher a textura, a cor, a reprodução, e o acabamento ele pode ser liso, pode ser pixelado, com ranhura de madeira, pode simular uma laca fosca, acetinada ou brilhosa. Então isso traz uma versatilidade para o projeto muito interessante. O que que esse material ganha em relação às melaminas que a gente viu anteriormente? Por ser um material que é submetido a alta pressão, ele se torna mais resistente. Então, isso, claro, traz a resistência por si só, mas também deixa o orçamento ligeiramente um pouquinho mais caro por essa resistência. Inclusive, é bastante interessante de fazer o uso desse material em bancadas de cozinha, por exemplo. Particularmente, eu não indicaria para as áreas molhadas da cozinha, mas para as áreas secas, principalmente se você quer trazer cor em alguns tampos, é uma opção bastante interessante. Quando a gente anda um pouquinho mais, a gente chega nos acabamentos em laca e microtextura. O que é isso? Imagina que a gente tem um MDF cru, como essa caixinha que eu tenho aqui, e esse material é pintado. Essa tinta ela pode ter um acabamento fosca ou mais brilhosa. A grande vantagem desse material é a possibilidade de personalização. Enquanto nas melaminas e nas fórmicas a gente tem que ficar preso ao que as fábricas dispõem dos tons, nas lacas e microtexturas a gente possui um catálogo muito amplo de tons, contrastes, tonalidades, diferentes tipos de saturação, que a gente consegue ter uma personalização de mobiliário muito mais interessante. Eu trago aqui o exemplo da casa PV, que foi um projeto com estilo mais clássico e maximalista que a gente produziu. E para esse projeto em específico, a gente testou 4 tipos de microtextura, que são essas amostras que estão aqui. O cliente e eu acabamos optando por essa opção. Ela é a Y141 da Sairlac e teve um resultado incrível. Eu vou deixar fotos e vídeos desse projeto na tela para vocês verem um pouquinho de como ficou o resultado. As lacas ainda são uma opção muito interessante quando você quer fazer o móvel da mesma cor da parede, por exemplo. Então, como que é feito esse processo? A gente primeiro seleciona os tons no catálogo de lacas, pede as amostras para o marceneiro, que nem a gente fez aqui na Casa PV, pedimos essas 4 amostras, e depois a gente faz o mesmo com o catálogo de tintas de parede. Pegamos o catálogo, colocamos nessas amostras e também testamos as tintas de parede na parede. São 2 tipos de tintas diferentes, então eu sempre recomendo que primeiro façam o teste nas lacas, porque aqui a gente está falando de 300 e poucas cores, eu não sei o número exatamente, enquanto nas tintas de parede a gente está falando de mais de 2.000 opções de cores. Então é melhor a gente definir o tom a partir da laca para depois casar o tom da parede. Além dessa vasta opção de personalização de cores que a gente encontra dentro das lacas e microtexturas, a gente também consegue personalizar melhor a plástica dos materiais. Então, o que que eu quero dizer com isso? Quando a gente opta por esse tipo de acabamento, a gente consegue trabalhar diferentes seções de cortes nos MDFs. Por exemplo,
esse ripado boleado que eu tenho aqui. A gente usou ele no projeto da Casa SM. Então, como que isso funciona na prática? Aqui foi feita uma amostra com MDF, uma chapa crua de 18 milímetros, e foram cortadas essas ripinhas de madeira em semicírculos. Isso na prática é colado à mão, com esses espaçamentos super exatos. Depois vem a parte de lixação, depois a aplicação da tinta com pistola, e esse processo de lixação e aplicação de tinta pode se repetir algumas vezes até chegar nesse acabamento perfeito e aveludado. Mas, Nicolas, eu não consigo pegar uma melamina, um laminado de alta pressão e fazer esse tipo de trabalho? A resposta é não. Isso porque esse tipo de material não permite esse tipo de laminação nesse ângulo tão pequeno. É possível sim fazer armários com cantos arredondados e boleados, dependendo da espessura da chapa selecionada e do raio que precisa ser atendido. Mas esse trabalho de ripado nesse tamanho, nessa escala, com esses materiais, não. Apenas nas microtexturas e lacres. Ainda nesse tipo de material, uma outra referência que eu gosto muito é esse ripado super delicado. Notem que ele não é um ripado como a gente vê comumente por aí. Esse ripado foi pensado com 3 centímetros de largura por meio centímetro de espaçamento. E assim como essa outra proposta, ele também foi colado totalmente à mão. A gente tem uma chapa de 18 milímetros, onde foram aplicados pequenos filetes na chapa de 6 milímetros para causar esse dinamismo, trazendo essa textura que é delicada e não acaba ficando um ripado muito pesado, sabe? Esse tipo de construção, com esse acabamento, com esse tamanho de espaçamento, também a gente consegue aplicar nas lacas e microtexturas. Quando a gente faz ripado nas fórmicas ou nas melaminas, ele acaba ficando com um acabamento mais grosseiro, que particularmente eu não gosto muito. Essa amostra em específica foi a que a gente trabalhou no apartamento Itajaí. Eu vou deixar algumas fotos desse painel lindo com uma porta mimetizada que a gente aplicou no apartamento, que trouxe todo um movimento para essa sala de estar. Então agora a gente vai falar um pouco sobre o acabamento do topo dessa lista, que é o mais nobre, que é um dos meus favoritos, claro, que são as lâminas de madeira natural. Note que a base desses materiais é praticamente a mesma e o que muda de fato é o acabamento. Então imagina que para todas as opções, os materiais são construídos nesse MDF cru. Nessa opção eles são laminados com as melaminas, nessa segunda opção, laminados com os acabamentos de alta pressão. Na opção das lacas e microtexturas, eles são pintados. E aqui, na opção de lâmina natural, eles são laminados com lâminas naturais. Aqui eu tenho algumas amostras de lâminas naturais para tentar exemplificar para vocês. Então, tem lâmina de embuia, de pau-ferro, de jacarandá, de louro. Então, na prática, como que acontece? Aqui eu tenho uma lâmina de uma embuia, bem clara, inclusive. É passado na chapa crua uma cola, onde o marceneiro vem com essa lâmina, tá vendo como ela é maleável? É literalmente um tronco de árvore que foi fatiado. Ela é colada em cima da lâmina e depois ela passa por um processo de pressão e de acabamento. Às vezes ela sofre por lixação, o acabamento dessa madeira também pode ser fosco, acetinado ou high gloss, que seria aquele acabamento brilhoso, sabe? Então esse material acaba sendo altamente personalizável também. Além de deixar a cor natural da madeira, a gente tem a opção de tonalizar as madeiras. Essa super vantagem acontece da seguinte forma. Aqui eu tenho 3 amostras, que é uma lâmina de goiabão. A lâmina foi colada, mas ela está totalmente crua, não sofreu nenhum tipo de acabamento de resina em cima dela. Mas, do outro lado, elas já estão acabadas. Então notem que a gente tem um degradê de tonalidades. Da mais clara, que seria o acabamento natural, a um tom médio e a um tom mais escuro. Isso foi uma solicitação que eu fiz para o marceneiro, para a gente discutir junto com a cliente qual que era a opção que ia agradar mais ela. A gente acabou ficando com essa do meio, mas as 3 opções deram resultados muito interessantes para essa personalização. Nesse caso, a gente utilizou tonalizantes que foram escurecendo a madeira, mas é possível usar tonalizantes que têm fundo de cor. Então a gente consegue sim pegar lâminas de madeira natural mais claras e tonalizar elas com tons de branco, verde, azul, vermelhos e fazer uma marcenaria amadeirada colorida.
que é algo bastante irreverente e fica com um resultado muito legal. Ainda sobre as lâminas naturais, eu trago esses dois tipos de acabamento. Aqui a gente fez a amostra no Frejó e no carvalho americano. E essas amostras foram solicitadas para antes da execução a gente avaliar, claro, qual madeira que a gente ia seguir. Nesse caso era um banheiro que a gente optou no carvalho americano. E claro, também trabalhar essas opções dos frisos, que foram feitos de 6 em 6 centímetros. Esse trabalho é feito pelos marceneiros com uma fresa. O que é a fresa? É como se fosse uma ponta metálica que ela pode ser triangular, diamantada, arredondada ou quadrada, em que é feita através de pressão a modulação desses desenhos que a gente pode trabalhar de inúmeras maneiras. Nesse caso, a gente utilizou a fresa tipo V, espaçada, e quando a gente faz esse tipo de trabalho, o MDF acaba ficando com acabamento cru por dentro do friso. Como que soluciona? Através das pinturas em laca. A gente consegue, então, no catálogo das lacas e microtexturas, buscar um tom aproximado da madeira, fazer a pintura desses frisos e o resultado fica essa beleza aqui, super homogênea, representando os veios da madeira natural que não tem nada igual. Agora que a gente já falou um pouco sobre esses 4 tipos de acabamento, eu vou te dar algumas dicas bônus. A primeira delas é: caso você for trabalhar com as melaminas ou com os laminados de alta pressão, procure texturas que sejam mais próximo da realidade possível. O mercado oferece amostras como texturas em granilite. Granilite é uma pedra fria que eu amo, inclusive, para fazer o uso de tampos de mesa de balcões. Mas fazer um móvel que simula uma textura de granilite, para mim, particularmente, eu acho bastante estranho. Assim também como essas texturas em palha. Se vocês querem usar palha nas marcenarias, eu acho incrível. Inclusive, eu estou sentado numa cadeira que tem aqui um encosto em palha natural. Mas o MDF, que é essa chapa dura em que você toca e essa trama de palha acaba se repetindo quando aplicada, eu acho que não fica bacana nos móveis. E por fim, essas texturas que simulam pedras, mármores, granitos, basaltos. Eu acho que se você quer usar mármores, granitos e basaltos, sou super a favor, adoro aplicar nos projetos, mas vamos utilizar do material real, talvez fazer o tampo do móvel num basalto, num granito, num mármore, por que não? Mas vamos deixar os acabamentos de marcenaria com os amadeirados ou com as cores lisas ou com tramas muito específicas. Outra dica essencial é sempre colete amostras antes de liberar o projeto para execução. Quando a gente está falando de arquitetura de interiores, não só de marcenaria, de tecidos, de tinta, de couro, de cortinas, a gente precisa pegar esses materiais em mãos, levar até o local para fazer o teste com a iluminação. Não basta a gente apenas ter o catálogo, tá? É muito interessante sim fazer a pintura num pedacinho de MDF como esse para testar. Às vezes a gente olha isso numa iluminação natural de fachada leste-sul, enquanto a gente coloca esse mesmo material numa fachada com outra incidência solar e a cor se transforma. E isso também serve para a iluminação artificial. Então, essas tonalidades vão se comportar de maneiras diferentes se você tiver uma luz 2700 kelvins, 4000 kelvins ou 6500 kelvins. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e que ele tenha sido esclarecedor para vocês tomarem boas decisões na hora de escolher os acabamentos de marcenarias dos seus projetos. E claro, se você ainda não curtiu esse vídeo, dá o like, se inscreve no canal, porque eu vou trazer novos conteúdos como esse e outros de bastidores de projetos que possam inspirar vocês na criação ou nas escolhas que vocês tenham que tomar. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!